Bom, pessoal, vamos começar mais uma mesa aqui. Vamos discutir uns temas e depois das aulas nós vamos colocar os dois temas em discussão. O doutor Eduardo vai ministrar uma palestra sobre baixo débito, que é uma coisa que a gente sofre bastante na UTI, né? E acho que vai ter muita discussão a respeito disso. Então, doutor Eduardo, por favor. Bem, a intenção desta palestra não é de discutir algoritmos, assim, se tem isto, faz aquilo. Essencialmente, é quase um aspecto, outra vez, filosófico, do que eu acho que é o mais importante, como mensagens quando se manuseia o baixo débito cardíaco, que é uma situação que pode ser muito um grande desafio. De forma que vamos falar um bocadinho de conselhos em geral, à vista desde o satélite. Vamos definir algumas prioridades. Como disse, não vou falar de detalhes farmacológicos. E, ao final, vou apresentar uma tabela muito simples sobre o que talvez é bom e o que é menos bom. E o que há que evitar, de facto, no manuseio destas crianças. Como sabemos, parte do problema do baixo débito é que há vários aspectos fisiopatológicos e várias situações que o podem causar. Ou seja, que isto não se pode classificar-se dentro de um grupo que é muito bem entendido. Todos os doentes são diferentes. De forma que o mais importante, quando estamos a manusear estes doentes, é de entender esses doentes específicos, o aspecto individual da fisiologia. Em outras palavras, evitar as receitas da cozinha, que se utilizam muito, não é? E vou dar alguns exemplos muito simples. Assim que há que tentar caracterizar, na medida do possível, a disfunção miocárdica, se é que há, porque podemos assumir e se calhar não é isso, identificar o impacto que isto possa ter nos órgãos que não têm nada a ver com o coração diretamente, ou seja, outros órgãos, mas que são tão importantes como o coração. E, de facto, uma vez que começam a falhar, vão aumentar os riscos de perder a criança. E, muito importante, eu vou insistir nisso bastante, é utilizar os métodos de monitoramento apropriados, que é para que consigamos ter informação que é de fiar e podemos orientar a terapia. Peço desculpas de dar as costas. De forma que, uma vez que percebemos a fisiologia desse doente, é muito mais pertinente orientar uma terapia. Sabemos que o que se chama em inglês o Goal-Oriented Therapy é mais eficiente do que a terapia que consiste em disparar às escuras, a ver se pegamos de alguma coisa. Bem, assim pronto. Esta é a primeira mensagem que eu queria dar, que não há uma terapia que se adapte a todos os doentes. Bem, isto é um esquema que todos conhecemos bem. Eu acho que aprendi isto de memória há mais de 30 anos, não é? Que vinha no Harrison Book of Medicine, que era maravilhoso. E o problema foi que demorei para aí 20 anos para entender. Eu aprendi isto de memória, mas não necessariamente entendi. Hoje em dia acho que entendo melhor, ainda que não tenha certeza. Eu não vamos discutir estes aspectos que conhecem melhor que eu, que são os determinantes principais da função cardíaca e do débito cardíaco, que é a pré-carga, a pós-carga, a contractilidade e a frequência e ritmo cardíaco. O que eu quero dizer com este esquema aqui é que, quando vemos este tipo de esquemas, temos dois reflexos que não são adequados. Um é pensar no ventrículo esquerdo. E temos que lembrar-nos que há dois ventrículos. E nunca estão dissociados. Não só ventrículos, corações, digamos, o esquerdo e o direito. O outro aspecto é que, em geral, fala-se de resistências vasculares, que podem ser resistências sistémicas ou pulmonares, mas não necessariamente tomamos em consideração a relação entre estas duas. Isto é muito importante, particularmente, e hoje falou-se um pouco do QPQS, é importante considerar isto também. Eu estou a dar ideias muito gerais, não é? Não estamos a entrar em detalhe. Pela mesma razão, quando olhamos para os loops
do ciclo cardíaco, é também importante não só entender o que passa quando fazemos intervenção com líquidos ou com drogas, mas também entender quais são os limites destes líquidos e destas drogas. Exemplo, o coração distende-se quando damos líquidos e temos que respeitar muito a maneira em que usamos esses líquidos. Exemplo é dar líquidos, não assumir que há uma dose por quilo, mas há a dose que o doente precisa. Vou dar um exemplo. Temos o hábito de dar 10 ml por quilo a uma criança. Há crianças que recebem 2 por quilo e basta. Você tem essa capacidade de adaptar-se e não distender o coração. E o mesmo se aplica à utilização das drogas. Hoje falámos um pouco da dopamina. Quando damos dopamina ou epinefrina ou adrenalina a doses que começam a ser elevadas, estamos a fazer mal ao doente. Estamos a consumir ATP no miocárdio, estamos a consumir as reservas do doente. De forma que há que aprender a tomar decisões mais radicais nesses casos. E depois há muitos outros fatores que afetam o equilíbrio cardiovascular. E digo bem cardiovascular, porque quando uma criança entra em baixo débito, assumimos outra vez que é a bomba. E começamos a aumentar as drogas e esquecemos outro responsável, que são os vasos. O tom ou tono vascular, que tem muito a ver com a falta de performance destes doentes. Enfim, em todo caso, há muitos outros fatores que afetam o equilíbrio. Alguns destes nós podemos controlar, outros não. Um destes fatores muito importante é a função diastólica. Voltando ao reflexo que temos que não é adequado, pensamos muito em bomba como sistole, mas não pensamos suficientemente em diástole. E temos que manter essa perspectiva. E depois temos várias substâncias, algumas que são de liberação endógena do doente, que em realidade têm que ver com a resposta ao stress, por exemplo. Outras que são a consequência do que nós estamos a fazer. Voltamos outra vez a falar das drogas cardiovasculares. Não é? Estamos a pôr um doente numa situação com toda a boa intenção, em que há mais efeitos secundários do que vantagens. E pronto, e estamos, como veem, eu aqui estou a incluir na última linha os níveis de vasopressina, que é um tema que eu gosto muito, que de novo tem que ver com a resposta do tónus vascular. E pronto, e depois estão todos estes outros aspectos de fisiologia básica, que também não podemos esquecer, o transporte, extração e consumo de oxigênio. Uma coisa é transportá-lo bem, mas como é que sabemos se a célula está a ter a capacidade de extrair e de consumir esse oxigênio de boa maneira? Sabemos que há algumas situações que podem afetar isto e também são por culpa nossa. Ter cuidado com a ventilação, ter cuidado com os aportes os níveis de hemoglobina, etc. E a alteração da curva de dissociação da hemoglobina, pronto, que de novo, em muitos casos não temos grande coisa que fazer, mas noutros podemos ajudar a que isto melhore. E depois não há que esquecer estes outros aspectos. Um são as interações cardiopulmonares, que isso daria para uma palestra completa, não é? Segundo a fisiologia do doente, a ventilação pode fazer muito mal à circulação e ao aspecto cardiovascular. Como pode ajudar? As interações interventriculares, voltamos ao mesmo, os ventrículos não se podem dissociar, as arrítmias e a condução. Não usamos suficientemente estratégias de ressincronização em doentes no pós-operatório. Frequentemente podemos ajudar muito o doente com a utilização do marca-passos, que não tem efeitos secundários, a não ser que seja um burro que está a usar o marca-passos, como pode passar a mim. Isso é perigoso se não sabe como usar. Mas o marca-passos pode ser muito útil em melhorar a função cardíaca e a sincronia atrioventricular e interventricular, que é também muito interessante, no contexto do cuidado intensivo cardíaco. E pronto, a modulação da resposta ao stress, que bom, algumas drogas podem ajudar, pelo menos em teoria, incluindo a dexmedetomidina, porque pelo efeito alfa-2 que tem, podemos controlar o stress response em algum sentido. Bem, vamos falar aqui de duas situações típicas em que vemos uma prática empírica que todos fizemos em algum momento, mas que é um reflexo novo e não necessariamente o que o doente precisa. Uma é a situação do paciente hipotensivo, isso em geral.
vemos que a primeira reação, sobretudo aqueles que somos mais novinhos, é dar volume e é aumentar os endotrópicos para atingir uma pressão arterial X, não é? Quem é que não faz isso aqui? Todos, não é? Pois. Bem, em geral, isto podia ser considerado uma receita de cozinha. Não necessariamente estamos a entender o que é que está a passar com este doente. Provavelmente vai melhorar no momento, se é que melhora. Se tem disfunção da bomba, geralmente quando damos volume, vemos rapidamente que o que passa é que aumenta as pressões da aurícula esquerda, mas as pressões sistémicas não vão melhorar, o qual deve ser uma alerta imediata para que a função não é boa. Ou melhora, mas depois tem que repetir isto 10 vezes. Ao fim da noite, porque isto geralmente, claro, passa à noite, de manhã o que tem na cama é um Buda. Não é uma criança toda inchada, com terceiro espaço e que não está necessariamente melhor. Outra situação comum. A pergunta que eu detesto. Que pressão você quer para este doente? Então, o que se ouve geralmente é isto. Quero uma sistólica de tanto, uma diastólica de tanto e uma pressão média de tanto. Esta é a minha resposta, que eu vou deixar ler. A pressão que você precisa para dar boa perfusão tecidual sem iatrogénio. É uma resposta assim um bocadinho difícil, mas já vos vou dizer em mais detalhe porque é que eu digo isto. Pronto. Eu acho que o que eu quero ilustrar com estes dois exemplos é, de novo, o facto de que estar ao lado do doente, fazer algumas estratégias de avaliação geral das respostas que o doente possa ter a volume, por exemplo, ou aumentar as resistências periféricas e tentar entender se pode melhorar a sincronia, etc. Na maior parte dos casos, podemos fazer uma intervenção muito mais orientada. E isto porquê? Porque este é o objetivo final da circulação. Não é a pressão, é a perfusão dos tecidos. Há crianças que terão pressões baixas, para o que nós pensamos que é o normal, para a idade, mas os outros têm uma a perfusão tissular ideal. E nós não queremos, baixo pretexto de tocar os números, afetar esta perfusão tissular, não é? Isso é um critério muito importante. E como é que sabemos se está bem perfundido? Já vamos falar mais disso. Objetivos secundários, evidentemente, é reanimar o doente que está a ir em espiral, segundo os princípios básicos, não é, da reanimação, que antes chamávamos ABC, mas já não, só para confundir-nos, não é? Agora é CAB. E prevenir e tratar de forma agressiva a disfunção multiorgânica. Assim que é essencial entender a fisiopatologia desse doente específico e qual é a resposta à terapia. De forma que, bom, como é que avaliamos estes doentes? Efetivamente, a medicina tradicional não há que esquecê-la, não há nenhum monitoramento sofisticado ou big data ou predictive analysis ou inteligência artificial que substitua isto, que é a medicina de base, não devemos esquecer isso. Uma avaliação mais exaustiva possível do doente tem que ser geralmente rápida, não é? Porque os doentes deterioram-se rapidamente, mas também muito importante é ter este monitoramento que é muito confiável, já seja do aspecto hemodinâmico em geral, mas também desta perfusão tissular. E porquê é que isto é importante? Eu tenho a certeza que muitos leram este papel, que já está velhote, não, já tem para aí 20 e tal, 25 anos. O Shane TV em Londres fez este estudo muito fascinante, que foi correlacionar a experiência clínica ao pé do doente com as medidas de índice cardíaco e, como podem ver, isto é um desastre. Porque se fôssemos suficientemente bons, estaríamos todos aqui à volta desta linha e estão a ver para onde é que isto anda, não é? É trágico. É interessante que aqueles que estão mais longe da linha, no estudo do Shane, são aqueles que têm menos experiência. Isto talvez dá a entender que também a experiência tem alguma importância, não é? Bem, mas isto para dizer que nós não temos a capacidade, por muita experiência que tenhamos, de detectar de forma precoce a criança que vai fazer um deterioro e um baixo débito cardíaco. Daí a importância, então, de utilizar estas ferramentas de monitoramento que estão bem familiarizados e que normalmente deviam dar-nos avisos
antecipados, deviam ser suficientemente sensíveis e específicas, que podem dar uma ideia rápida à resposta que a criança está a dar à terapia, ou não, e que, em princípio, não sejam caras, que isso esqueçam, não existe. Assim que, qual é a ideia da utilização deste monitoramento no baixo débito? É, essencialmente, de interpretar o que é que está a passar a nível da perfusão tissular e detectar mudanças que indicam que a criança está a começar a utilizar o metabolismo anaeróbico. O que se chama o limiar anaeróbico, que foi estudado sobretudo pelo grupo do Milwaukee, que geralmente anda à volta desse número aí que estão a ver, que é 30% a 40%. Okay? Bom, então qual é o melhor marcador que nos indica que a criança está a começar a fazer um baixo débito? Comecemos pelos lactatos. Pronto, isto são alguns estudos já velhotes, mas sigam tendo valor. Quem nesta sala não usa lactato? Ninguém. Quem usa lactato? Praticamente todos, não é? Não estou a dizer que o lactato não é inútil, e de facto seguimos a medi-lo de forma sistemática. Depois podemos discutir quais são os valores que têm maior importância. Eu acho que o mais importante não é o valor, mas a tendência. Mas se pensarmos bem no lactato, também não é um marcador relativamente tardio. Isto porque, quando o lactato começa a subir, isso quer dizer que a criança já está a utilizar um mecanismo anaeróbico, não é? E pode ser um bocadinho tarde para intervir e abortar o processo que levou a isso. De forma que utilizar o lactato, desde o ponto de vista pragmático, sigue sendo útil, mas não é o mais precoce que temos. O que mais podemos usar? Temos o débito cardíaco e o índice cardíaco. Bom, para começar, em crianças temos muitas limitações técnicas, não é? Nós utilizamos bastante o Swan-Ganz em crianças, interessantemente. É uma coisa quase cultural do programa, e pelo qual aprendemos muito. Mas não é uma prática comum utilizar o Swan-Ganz. E há outros monitores que têm mais ou menos limitações no grupo pediátrico. O problema de utilizar o débito cardíaco é que, pronto, pode dar-nos um valor X, mas o débito cardíaco requerido para essa criança específica depende das demandas de oxigênio dessa criança. E isso nós não sabemos exatamente. Ou seja, que interpretamos de forma arbitrária se o número que estamos a obter é adequado ou não. E depois, o débito cardíaco não nos diz nada sobre o consumo de oxigênio, não é? O que é que nos pode dar uma ideia sobre o consumo de oxigênio? Ou seja, quando o circuito já fechou, é o SVO2, não é? E, efetivamente, o SVO2, há suficiente literatura para dar apoio a isto, é provavelmente o marcador mais precoce das alterações da perfusão tissular, que aparece alterado muito antes de que o lactato se altere. Pode ser medido de forma contínua ou não. Há muitos inconvenientes. Eu deixei de utilizar o Pediasats por esses inconvenientes. Mas sim, eu dizia hoje de manhã que muitas das nossas crianças têm um PIC. O PIC é muito útil, ainda que seja para medir o CO2. E, de facto, nas crianças com ventrículo único, quando pomos o PIC, pomos na veia iluminada. Porque quando o pomos na posição habitual, pode estar contaminado pelo mixing arterial e pensamos que está tudo muito bem e está tudo mal. Não é? Porque não vai ser um valor fiável. Mas tendo no tronco iluminado, é intratorácico, mas não tem essa contaminação. Assim que, seja qual seja a causa da síndrome de baixo débito cardíaco, o SVO2 parece ser o melhor indicador para este tipo de situação. E depois vem o NIRS, a vantagem que não é invasivo, sobretudo o cerebral. Hoje o Greg falava da diferença com a saturação sistémica de 25% a 30%. Isso o que equivoca? Que o NIRS é o substituto do SVO2. Não sempre é um valor exato, mas, de novo, uma tendência do NIRS diz-nos, temos muito respeito, geralmente não está enganado o NIRS, nós estamos enganados, se não pomos atenção. Se nós vamos validar o NIRS de vez em quando com o SVO2, vamos ter uma ideia mais precisa de qual é o valor desse NIRS, e de quanto
se é fiável ou não, mas geralmente a tendência é muito importante. Seja que quando o NIRS começa a modificar-se, isso vai ser antes de que o ataque se modifique, antes de que tenhamos tempo de tirar o SVO2 e mandá-lo para ver quanto é que é, e muito antes de que os nossos olhos e mãos e sexto sentido nos digam que a criança se está a deteriorar. Bem, assim que, e vou passar aqui, o que utilizamos em geral, e estou neste momento a estudar um score que combina estes fatores, é o que eu chamo os 3 mosqueteiros do monitoramento cardiovascular, ou seja, o NIRS, o SVO2 e os lactatos. A minha esperança é que consigamos ter um valor predictivo utilizando cada um destes separadamente ou em combinação. Provavelmente chegamos a ter algum score. Se tem razão, já veremos as publicações, em que nos diz ainda de forma muito antecipada o valor que têm estes fatores na antecipação do baixo débito cardíaco. E depois já pronto, há outros, há o D'Artagnan, não é? Na história dos 3 mosqueteiros não podia faltar. Há outros biomarcadores que, lamentavelmente, geralmente não estão disponíveis de forma rápida. E nós temos que saber rapidamente o que é que está a passar com essa criança. Pronto, depois há outras tecnologias, como a análise da curva arterial, que são interessantes, mas não totalmente validadas. De facto, este é um estudo que publicámos, acho que foi em 2009, em que estudámos uma destas tecnologias. Por exemplo, o que vimos era, voltando a estas linhas, de que nas crianças de menos de 1 metro quadrado de superfície corporal, estão a ver que a validez da tecnologia era muito má, contrariamente às crianças que têm mais de 1 metro quadrado de superfície corporal. Isso, o importante é que, pronto, deixámos de usar essa tecnologia em crianças de menos de 1 metro. Pronto, é só para dizer que temos que considerar ou analisar este tipo de tecnologias com um grão de sal, se não com um saco de sal. Não é? O mesmo para a tecnologia do ultrassom, para analisar o débito cardíaco. Pronto. E a microcirculação, que eu tenho muita esperança que vai ser útil, hoje em dia não é, na criança. Não é? As avaliações da microcirculação dos capilares debaixo da língua, que há muitos estudos já nos adultos e no contexto de sepsis, para o caso dos cardiovasculares, e temos um grupo de trabalho da Sociedade Europeia de Cuidado Intensivo que está a trabalhar em recomendações. Por o momento, tem um grande potencial, mas ainda não se pode dizer que seja útil, igual que vários outros biomarcadores que estão em desenvolvimento, incluindo a fosfatase alcalina, que também temos um modelo que temos a estudar, já estamos a passar à fase humana, porque encontramos num estudo, também publicado há provavelmente uns 4 anos, que as crianças que fazem baixo débito saem da bomba com a fosfatase alcalina baixa. E a intenção é dar fosfatase alcalina para ver se controlamos o aspecto inflamatório que pode levar ao baixo débito cardíaco. Assim que, bom, mais seguirá. Pronto, então voltando ao manuseio. Mas isto acho que é mais importante o que disse até agora do que vou dizer a partir de agora. Ou seja, que já podem fazer a cesta. Está bem? Quais são as prioridades terapêuticas no manuseio destas crianças? Bem, temos que buscar o equilíbrio, não é, entre a oferta de oxigênio e a minimização do consumo innecessário, ou seja, das demandas metabólicas. Isto leva a vários passos importantes. Muito em geral, temos a optimização do conteúdo arterial sistémico de oxigênio e as demandas metabólicas que se podem controlar de várias maneiras, incluindo boa sedação, controle de temperatura. De facto, no hipoplásico, a temperatura pode ser um inimigo. Falou-se hoje um pouco disto, mas sem mencionar a temperatura. Um hipoplásico frio, num contexto de Norwood, é um hipoplásico que vai fazer a sobrecirculação pela vasoconstrição periférica. E não usar doses tóxicas dos inotrópicos. Voltamos à mesma discussão. Dopamina mais 5 já estou nervoso. Adrenalina, chegamos a 0.05, 0.07, já começamos a dizer, meninos, tragam para cá, mas é o ECMO, porque a gente não sabe para onde é que vai, não é? Não parecem doses assim extraordinárias. Quando falo com intensivistas gerais que tratam choque séptico, olham para mim e está doido,
Mas no contexto cardíaco, isto é muito importante, não é? É preferível ser agressivo a pôr a criança em ECMO quando há ECMO, não é? Do que continuar a escalar estas drogas, e sabemos que, no momento dado, chegamos ao limiar da tolerância e depois começamos a ir mais para além, que é consumir as reservas miocárdicas deste doente. E isso leva muito mau prognóstico. Falando do mesmo aspecto, vou voltar aqui só ao conceito do volume, que nós usamos tão facilmente. Muito rapidamente podemos passar a uma situação em que faz um platô, a curva das pressões, e o doente o que vai começar a ter é o terceiro espaço, mas mais nada. É muito importante ter cuidado. Uma prova que eu faço, que alguns se riem ainda de mim, mas a mim não importa que se riam de mim, é apoiar no fígado. Porquê? Porque qualquer de nós responderia se eu apoio no fígado, é como se eu desse volume, não é? Mas se eu tenho uma disfunção do ventrículo esquerdo ou direito, ou ambos, não vou melhorar, não é? Então, nesses casos, vai-me dizer de uma vez, tragam para cá o ecógrafo, vamos ver como é que está a função. Mas 2, não vou dar volume, não vale a pena, porque o que eu vou fazer é distender o coração, mas não vou ajudar a criança. Pela mesma razão, chego ao pé do doente e aperto as femorais. O que eu faço com isso é elevar as resistências periféricas. O que estou a fazer é simular o que é que passaria se eu aumento o tono vascular, ou o tônus vascular. Porque provavelmente a criança, sobretudo se eu fiz uma ecografia e a bomba parece estar boa, e a criança está hipotensa, ou é uma história de neurohumoral, talvez são esteroides, talvez seja função tiroideia, ou o tono vascular está baixo. E ao apertar as resistências, eu vejo que há uma melhoria imediata das pressões, e muito significativa, sem que a pressão venosa central aumente de forma significativa. Para chegar a esse mesmo valor, apoiando no fígado, teria que ter dado muito volume e subir a uma pressão venosa central, talvez 18 ou 20, o qual me poria muito nervoso. São pequenos testes ao pé do doente que podem dar uma orientação sobre o que começar, porque se o doente se comporta desta maneira, eu sei que a bomba funciona bem porque fiz uma ecografia, o que eu faço? Vasopressina, não é? Sim, senhor. Adoro essa droga. Então, não tenho nenhum conflito de interesse, quero ser claro. Bem, não vamos estudar isto a detalhe. O único importante disto é que, quando analisamos estes doentes, sejamos meticulosos a seguir todos estes passos dos fatores fisiológicos da função cardíaca e vascular, pondo atenção à disfunção diastólica. E depois, neste esquema, pois, que eu já lhes falei disso, mas rapidamente pensar em utilizar vasoconstrictores, mas não qualquer vasoconstritor. A vasopressina, e podemos falar mais disso depois, é um medicamento que não é simplesmente um vasoconstritor, dependendo dos receptores em que vai actuar. E manter uma atitude proativa para avançar a assistência circulatória, de novo, naquelas crianças que não estão a responder. Chegando a um certo limiar de suporte e tendo estudado a criança de forma exaustiva, se não continua a melhorar, é melhor pôr um ECMO, ainda que seja por 48 horas. Pronto. E para acabar esta discussão, isto não é coincidência, são as cores da bandeira de Portugal. Estou a brincar. Foi simples. Estão mal escolhidas as cores, são horríveis. Mas, em todo caso, é o verde para dizer o que fazer e o vermelho para dizer o que não fazer. Pronto, então, o que há que fazer? E eu não mencionei isto até agora, trabalhar em equipe. Uma criança assim necessita que sejamos vários a discutir o caso. É o intensivista com o cardiologista, se é que não é cardiologista, também o intensivista, com o cirurgião, todos a coçar a cabeça juntos, com a enfermeira. Chega-se a conclusões muito mais úteis. E vai-se preparando uma folha de rota para o doente. Se faz isto, tal coisa, se faz aquilo, tal outra. Estamos preparando o ECMO por si aquilo, etc. Isto é fundamental. 2, utilizar o monitoramento adequado, como já tivemos a falar, para a perfusão tecidular, não necessariamente só para pressões. Seguir o princípio de menos é mais, que eu adoro também.
tratar o paciente e não a ecografia. Está aí o Júlio. A ecografia é tão importante, mas a ecografia não deveria ser o que toma a decisão. Não é? É um elemento mais. Pensar no coração, mas também no tônus vascular, que já disse, mas repito, nos eixos neuromorais, homeostase, bem-estar multiorgânico. Vou-lhes dar um exemplo. Ainda tenho 2 minutos? Um exemplo, a criança tem pressões razoáveis, a criança tem uma perfusão razoável, a criança tem uma pressão venosa central talvez um bocadinho elevada, a criança não está a urinar. Este é um motivo para pensar, bem, vou proteger, mas é este rim. E quando eu protejo o rim, protejo os intestinos, o fígado, etc. Vasopressin numa dose baixa, para quê? Para aumentar a pressão média de perfusão do rim e o gradiente transrenal vai melhorar. Isto é particularmente importante nas crianças que têm uma PVC um pouco elevada. Se a PVC é de 15, 18, isso representa a pós-carga do rim. Então, intuitivamente, temos que dar mais pré-carga e mais pressão de perfusão para que este rim funcione. E isso paga. Pronto. Isto é simplesmente um exemplo muito básico, não é? Desta recomendação. Promover o anabolismo, a alimentação, na medida do possível, já seja enteral ou parenteral, ser proativo em relação à assistência circulatória, se o doente não responder. E também outro aspecto muito importante, que não podemos esquecer, é manter a família bem informada do que está a passar e que eles sejam parte das decisões que estamos a tomar com o doente. Temos doentes, todos nós, que são muito complexos e às vezes esta discussão pode levar à definição de onde é que podemos parar. Não é? E isso pode ser um fator que, ao fim e ao cabo, é apreciado por todos, incluindo o doente, incluindo a família, incluindo o doente, porque não vai sofrer mais além do que deveria, e também incluindo a equipe, o aspecto social, como é que se diz? Resiliência, isso? A resistência ao stress de estar a tratar estes doentes. E pronto, iniciar a reabilitação desde o princípio, que este é outro tema que pronto, podemos falar depois. O que não se deve fazer, deixar-se enganar pela estabilidade relativa que podemos ver com os mecanismos de compensação. Não é aqueles doentes que têm pressões tão boas, a lua está a subir, o nível está a descer, mas tudo está bom. O doente vê-se bem, as pressões estão ótimas. E todos estão numa boa e de repente, bum, acabou. Não. Isto temos que ter muito cuidado e respeitar as tendências dos indicadores precoces de pobre ou de perfusão tecidular. É muito fácil deixar-se enganar por isso. Não expor o miocárdio à toxicidade destes medicamentos que usamos, que ao fim e ao cabo acabam todos por ser, voltamos ao mesmo, venenos, se não os usamos bem. Isto tem que ver com o mesmo. Não empurrar o doente mais além dos seus limites. Isto tem que ver também com não dizer, vamos dar-lhe mais um tempinho e tal. A epinefrina já está a ponto 1 e o miúdo já está mais acidótico. Vamos dar-lhe um tempinho, se calhar vai responder. Isso já aprendemos que não há que fazer. Tolerar más tendências, já seja clínicas ou biológicas. O doente tem sempre razão. Aceitar a parada cardiopulmonar. Uma parada cardiopulmonar atualmente é um símbolo de falha terapêutica horrível. Todos passamos por isso, mas temos que fazer o esforço máximo para evitar chegar a esse ponto. Ou seja, pôr o miúdo em ECMO quando estamos a fazer isto, ou através do tórax, nunca é bom, não é? Também temos que antecipar isso. Permitir a falha multiorgânica. Muito bem. Só para acabar, que segue no futuro e algumas coisas se continuam a implementar para estes doentes. É continuar a desenvolver estas maneiras de detectar os doentes que estão a entrar em baixo débito sem que nós tenhamos percebido, mas também entender rapidamente se o que estamos a fazer está a funcionar para estes doentes. E pronto, há novas tecnologias que se estão a desenvolver, mas também, pronto, iniciativas como combinar os diferentes marcadores para ver se somos mais eficientes. A utilização de Big Data
inteligência artificial, modelos preditivos, com milhões e milhões de dados que podemos partilhar, podemos chegar a ter um valor preditivo com os dados que o doente está a dar, que nos alerta que há 90 e tal % de possibilidade de que o doente vá fazer um paro cardíaco. E nada parece indicar. Mas quando o Big Data nos diz isso, temos que ver, não é? Isto não vai ser acessível para todos, o que para mim é muito frustrante. Novas terapias farmacológicas, muitas delas adaptadas à farmacogenómica, não é? E à farmacogenética. Espero que em breve possamos tirar uma gota de sangue do doente e saber exatamente o que é que pode ajudar, o que é que pode fazer mal. Terapia celular, particularmente para o hipoplásico do coração esquerdo, que ainda temos também alguns estudos neste momento. E pronto, em termos de assistência, os dispositivos de assistência em crianças geralmente têm sido adaptações da tecnologia de adultos e há vários projetos para desenvolver tecnologias mais apropriadas para a criança, não é? Incluindo o Pumpkin, mas não só, há várias outras iniciativas desse género. Pronto, então já para acabar, conclusões, e peço desculpas se não lhes dei assim receitas de cozinha, precisamente, não é? A gestão atual do baixo débito cardíaco, em geral, permite o resgate da maioria das crianças. Quando eu falo do ECMO e avançar a ECMO, não quer dizer que temos muitos ECMOs, porque a maior parte dos casos conseguimos abortar o processo. Mas conseguimos abortar o processo porque o entendemos cedo, não é? Isto leva a um trabalho de equipe, não poderia insistir suficiente sobre este aspecto. Enfocar-se na compreensão detalhada da fisiologia e da anatomia, evidentemente, do doente. Utilizar ferramentas de monitoramento que são eficientes. O manuseio muito criterioso de líquidos, não abusar, que é muito fácil. E a terapia farmacológica, não é? Sempre buscando aquele equilíbrio entre o benefício e não ser tóxico para o doente. Suporte da homeostase extracardíaca, pôr muita atenção à função multiorgânica e não deixar que haja uma progressão da disfunção. E pronto, era essencialmente o que eu vos queria dizer. Obrigado pela paciência.